Ok, começamos a leitura em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e encomendamos esse tempo em Tuas boas mãos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua ajuda. Senhor, tanto na questão do ministério da Tua palavra, unção que precisamos do Senhor para falar, para ouvir, para considerar, para responder adequadamente a Ti. Também pedimos a Tua ajuda, Senhor, com respeito à gravação, às tecnologias, às conexões. Peço, Senhor, que na Tua autoridade, o Senhor sustente todas as coisas pela palavra do Teu poder. E, Senhor, nós nos encomendamos confiadamente em Tuas mãos essa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, estamos aqui considerando a história de Bartimeu, o cego de Jericó. A título de contexto, do ponto de vista geográfico e temporal, não vamos entrar em detalhes, porque é exatamente o mesmo contexto do caso da história de Zaqueu, que também foi em Jericó e foi possivelmente, né, um dia antes desse evento aqui da cura de Jericó, do cego Bartimeu, e daqui a pouquinho a gente menciona um pouco a respeito disso. Mas, para procurarmos entender ou entrar um pouco no espírito daquela subida a Jerusalém. Vamos ler um texto um pouquinho antes desse que acabamos de ler, ainda em Marcos capítulo 10, mas os versículos 32 a 34. Okay? Então, Marcos 10, 32 a 34. Observe que isso aqui descreve o estado em que se encontrava o Senhor com seus discípulos, precisamente nessa subida. Provavelmente eles subiram do Jordão em direção a Jerusalém, e nesse caso, claro, Jericó estava no meio do caminho, eles passaram por Jericó, né, e houve esse evento com Zaqueu, houve esse evento com Bartimeu. No versículo 32 do capítulo 10. Estavam de caminho subindo para Jerusalém. Então, está aqui o posto cenário. Chama a atenção dos irmãos dessa expressão, de caminho. Nós vamos tocar nela em vários momentos de hoje. Ela tem uma importância, me parece, significativa aqui. Então, eles estavam de caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Irmãos, essa frase ela é tão bonita e tão importante, porque ela descreve aquele momento dos discípulos. Eles seguiam o Senhor, iam atrás dele pelo caminho, mas eles estavam tomados de apreensões. Alguém disse que esse texto da cura de Jericó, né, da cura do cego em Jericó de Bartimeu, é uma parábola a respeito do discipulado. Então, abrangendo esse aspecto, eu creio que essa frase que acabamos de ler, ela está muito de acordo com esse pensamento. Então, o que encontramos aqui no versículo 32? Encontramos o Senhor indo em direção a Jerusalém, pelo caminho, seus discípulos atrás dele, e, apesar de estarem seguindo o Senhor, estavam tomados de apreensões. Essa é muitas e muitas vezes a nossa experiência. Amamos o Senhor,
seguimos o Senhor, queremos seguir o Senhor, estamos seguindo o Senhor, mesmo assim estamos tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes devia a sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, nesse contexto do discipulado, vemos que o Senhor tomou os discípulos à parte para lhes dar essa instrução, para prepará-los para aquilo que lhes esperava lá em Jerusalém. E aqui o Senhor faz clara menção a todo o martírio pelo qual ele passaria, né? Então, do ponto de vista dos discípulos, eles estavam sendo advertidos desses eventos. Da parte do Senhor, imagino que os irmãos possam pensar, né, como que o Senhor estava, pouco a pouco, sentindo a sombra da cruz e, como homem, se angustiando, né? E vemos o ápice dessa angústia no Getsemane. Então, esse é, digamos, o espírito com o qual o Senhor subia para Jerusalém, e foi assim que ele passou por Jericó, teve o seu encontro com Zaqueu e também seu encontro com Bartimeu. Então, por um lado, vemos o Senhor com seus discípulos no caminho, mas vemos também que o Senhor os tomou à parte, não é como se ele tivesse tirado eles do caminho rapidamente para lhes dar essa instrução, e logo a seguir eles prosseguiam, né? E aí sim começamos com a nossa história, versículo 46, então foram para Jericó. Antes de entrarmos no texto, então acho que vale a pena algumas menções com respeito a esse trecho da cura de Bartimeu. Então, o que que nós encontramos nos sinóticos? Encontramos um relato em 3 sinóticos, ou seja, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Chegamos a ler trechos do texto de Lucas quando vimos Zaqueu. Zaqueu é mencionado apenas no texto de Lucas. Mas existem algumas dificuldades, né, na compatibilização desses textos. Deixa eu tentar sintetizar, porque o objetivo aqui não é nem chamar muita atenção para essas dificuldades, nem tampouco sugerir possíveis soluções, mas para os irmãos saberem, né, que o que temos diante de nós. Bom, primeiro, são 3 textos muito, muito parecidos, né, da cura de cego. Em Lucas, não é mencionado o nome de Bartimeu, mas Lucas diz claramente que isso se deu na entrada de Jerusalém, de Jericó, quando o Senhor entrava em Jericó. Okay? Aqui em Marcos, explicitamente, diz que foi quando saía de Jericó. E dá um nome de Bartimeu. Mateus diz que é quando saía de Jericó, não dá o nome de Bartimeu, mas diz que foram 2 cegos. Então, os irmãos podem imaginar a quantidade de opções e de alternativas que existem aí para tentar compatibilizar essas questões. Eu vou começar citando o irmão Edersheim, que disse o seguinte, que é preferível a gente dizer não sei compatibilizar a tentar fazer soluções que sejam desajeitadas. São palavras do irmão Edersheim. Existem algumas opções. Então, por exemplo, temos acompanhado o livro do irmão Campo Morgan, O Grandioso Médico, e ele opta pelo seguinte, ele opta pela solução de que Lucas e Marcos descrevem eventos diferentes. Foram 2 cegos, né? O cego na entrada de Jericó, um cego na saída de Jericó. A saída de Jericó, aquele cego era Bartimeu. Que houvesse cegos na entrada e na saída não é nenhuma novidade. Em todas aquelas cidades, nas portas, né, de acesso às cidades,
estava cheio de mendigos, cegos, e ali, ou seja, esse era a regra, não era a exceção. Então, que houvesse mendigos cegos na entrada e na saída não é nenhuma dificuldade. Mas o irmão Campbell Morgan aceita que a dificuldade está no seguinte: os relatos, a menos dessas diferenças, são muito, muito parecidos. O que foi dito, como que se procedeu. Então, ele diz, olha, eu aceito que essa é uma dificuldade, mas eu não vou tentar compatibilizar, né, os dois textos. Para mim, eu vou assumir que são dois textos diferentes. Há quem tenha proposto o seguinte, que realmente Lucas descreve um evento, Marcos descreve outro, e Mateus, que fala de dois cegos, juntou os dois eventos, né? Então, os dois cegos de Mateus, um é Bartimeu e o outro é o cego que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Então, essa é outra possibilidade. Mas, claro, Mateus diz que quando o Senhor saía de Jericó, ele encontrou dois cegos. Então, vocês veem que as soluções, elas não são perfeitas, né? E ainda há uma solução que o Lang propõe, que é o seguinte: se nós imaginarmos que o Senhor tenha entrado e saído pela mesma porta, então pode ter sido o mesmo cenário, né? O Senhor entrou, né? E ele esperou sair para curar, né? Mas enfim, então os irmãos percebem que essas soluções todas são um pouco desajeitadas, mas demonstra a dificuldade de compatibilizar esses textos, né? Mas nós não queremos nos preocupar com isso. Vamos focar aqui nesse texto de Marcos, né? Então vamos imaginar, e aqui Marcos é o único que dá o nome do cego, que é Bartimeu, e aí esse é o texto que o irmão Campbell Morgan toma para esse estudo. Então nós vamos prosseguir dessa maneira. Então os irmãos estão devidamente instruídos e alertados com respeito às diferenças nos textos, né? E um dia saberemos a razão delas. Okay? Então, o texto em si, vamos primeiro olhar para o que temos aqui a respeito de Bartimeu. Veremos um pouco mais do como o Senhor lidou com ele, algum aspecto mais específico. E depois eu quero voltar com os irmãos para essa questão do caminho, porque isso aponta para o discipulado. Esse evento, esse milagre, é uma parábola de um discipulado. Então, nós queremos, né, nos voltar para o Senhor com esse coração hoje à noite e vermos aqui alguns aspectos importantes do discipulado. Posto isso, então temos diante de nós o Senhor passou por Jericó. Sabemos que ele encontrou com Zaqueu, salvou a vida de Zaqueu estando em Jericó. E muitos entendem que esse evento na saída de Jericó foi no dia seguinte. Os irmãos lembram que quando ele lidou com Zaqueu, ele disse: olha, importa-me, né, estar contigo na tua casa hoje. Então, é como se o Senhor tivesse passado o dia com Zaqueu em casa, e no dia seguinte o Senhor deu continuidade à sua jornada em direção a Jerusalém, em direção ao Calvário. E aí, nesse dia seguinte, ele teria encontrado com Bartimeu à medida que ele saía da cidade de Jericó. Então, aqui também faz menção aos discípulos, faz menção à numerosa multidão, né? E faz menção a Bartimeu, explicando especificamente que era cego, era mendigo e era filho de Timeu. O fato dele citar o nome, né, de Bartimeu e do seu pai Timeu sugere que quando Marcos registrou esse evangelho, essas pessoas provavelmente eram conhecidas dos discípulos, né? O Bartimeu, eu vou contar a história de Bartimeu, todo mundo conhece quem é Bartimeu, né? E também Timeu, seu pai. Em sendo verdade, e acho que possivelmente é a solução mais, a hipótese mais plausível, então vemos que verdadeiramente o Senhor capturou, ganhou a vida de Bartimeu nesse evento, e a partir desse dia, Bartimeu seguiu o Senhor e se tornou o seu discípulo. Era cego, era mendigo, mendigava ali, e o mendigo mendiga pedindo esmolas, né, irmãos? Então, lembra disso que daqui a pouco nós veremos que ele optou por pedir algo diferente ao Senhor. E o final do versículo 46, eu quero chamar a atenção especial dos irmãos para essa frase.
Ele, esse mendigo, cego, chamado Bartimeu, estava assentado à beira do caminho. No versículo 32, vemos o Senhor no caminho, indo para Jerusalém, e seus discípulos atrás dele, mesmo com apreensões, mas estavam no caminho para Jerusalém. Sabemos que Jerusalém, nesse momento, de forma especial, representa o propósito de Deus. A obra de redenção seria consumada ali. O Senhor estava a caminho desse momento. Para ele, não havia nada que o demoveria dessa firme decisão que ele tomou de seguir até o Calvário. Mas, ao vermos Bartimeu, não encontramos esse cego no caminho. Encontramos esse cego à beira do caminho. Como dizendo, alguém que está à beira, à margem do propósito de Deus, à margem do mover de Deus. O Senhor estava movendo, ele e seus discípulos numa direção. Bartimeu não estava movendo, ele estava à margem, parado, né, pedindo esmolas. Então, observe como isso tudo vai fechando, né, na questão do discipulado. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui temos algumas informações importantes. Bom, primeiro, Bartimeu era cego, mas Bartimeu ouvia. E quando ele ouviu que era Jesus, imediatamente ele exercitou, né, a sua fé. Observa que o Senhor falará de fé depois, né? E ele decidiu, ele percebendo, sabendo que era Jesus, né? O texto de Lucas, mesmo não sendo eventualmente o mesmo evento, sugere que houve uma pergunta, né? Eles perguntam o que está se passando? E alguém diz a eles que é Jesus, né? Então, Bartimeu, ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. E aqui o texto diz, ouvindo que era Jesus o Nazareno, o homem Jesus. Aquele Jesus que o pessoal conhecia lá de Nazaré, estava passando com toda aquela multidão. E quando ele resolve clamar ao Senhor, observe que ele não clama Jesus, o Nazareno. Ele clama Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele utiliza um clamor que é muito fortemente messiânico. Então, vemos que Bartimeu tinha alguma coisa em si. Ele havia considerado, ele havia visto algo, ele havia entendido, percebido de alguma maneira, em algum momento, de que Jesus o Nazareno era o filho de Davi, prometido Messias da parte de Deus. Ele clamou ao Senhor, como o irmão Simpson diz, que aquilo que Israel não via e não viu, Bartimeu cego havia visto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, encontramos alguém aqui como que alguém que já havia tido algum entendimento de quem o Senhor era, mas mesmo assim ele estava à beira do caminho. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nesse versículo, vemos algo muito especial da pessoa de Bartimeu, né? A, a insistência, a coragem, a persistência, a determinação de clamar ao Senhor até que fosse atendido. Batei, batei e abri-se-vos-á, né? E no versículo 49, temos o começo do trato do Senhor. E essa palavra é tão forte. Parou Jesus. Irmãos, parou Jesus. O Senhor estava subindo para Jerusalém. Ele subia para a sua cruz, ele subia sabendo o que lhe esperava. Nós lemos esses versículos 33 e 34 do capítulo 10. Eu creio que se qualquer um de nós tivesse alguma ideia do que nos esperava, né, na semana seguinte, era capaz a gente nem dormir direito, a nossa cabeça ficar, né, rodando, pensando
completamente desligado das demais coisas, em preocupações, em apreensões. Mas, ao ouvir o clamor de Bartimeu, o Senhor parou. O Senhor parou. Né? E lembre-se que ele havia parado também para Zaqueu. Quando ele passou debaixo do sicômoro, ele parou e olhou para cima e chamou Zaqueu. Mesmo nessa marcha, nesse cortejo em direção à cruz, o Senhor parou para pessoas. Né? O irmão Campo Morgan tem uma frase muito, muito bonita com respeito a esse parou Jesus. Ele diz que o Senhor parou o cortejo da cruz no espírito da cruz. O espírito da cruz qual que é? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele daria sua vida em resgate por Bartimeu. Ele queria interagir com ele, porque Bartimeu havia clamado por ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o Senhor parou. Parou e mandou chamar Bartimeu. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, então imediatamente Bartimeu, ouvindo que o Senhor o chamava, ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Não sabemos como que ele chegou a Jesus, provavelmente as pessoas o ajudaram, o conduziram. Nesse momento, a capa talvez viesse a ser algum tipo de tropeço, de dificuldade, então largou isso tudo para trás, para desimpedidamente ir prontamente até o Senhor. E ao chegar ali, estando diante do Senhor, o Senhor lhe faz a pergunta que lhe fez a tantos outros, e que, creio, ele nos faz também frequentemente. Que queres que eu te faça? Irmãos, é óbvio que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor não precisa dessa informação. Até porque, ao considerar a condição de Bartimeu, né, era mais ou menos evidente que o que ele precisava era de visão, né, de ter a vista restaurada. Mas o Senhor faz questão de perguntar, porque Ele quer que nós consideremos o que haveremos de responder a Ele. Que queres que eu te faça? Então, já fiz essa observação outras vezes, né? Se o Senhor, nessa noite, nos perguntasse a mesma coisa, que queres que eu te faça? O que responderíamos ao Senhor? O que queima em nosso coração? Qual que é o desejo do nosso coração que queremos apresentar ao Senhor? Para que Ele o faça, para que Ele o realize. Como Bartimeu era cego mendigo, ele estava acostumado a pedir esmolas. Mas agora, diante do Senhor, ele jamais faria esse pedido. Ele aproveitou essa oportunidade para fazer o seguinte pedido: Mestre, que eu torne a ver. É o final do versículo 51. Mestre, que eu torne a ver. Então, aqui temos duas coisas importantes. Uma delas é o fato de que ele já havia visto. Ele perdeu a visão. Ele não era como aquele cego cuja cura está descrita em João capítulo 9. Lá diz que era um cego de nascença. Né? Esse cego, Bartimeu, não era um cego de nascença. Ele havia perdido a visão. Não sabemos como, né? Não sabemos se foi um acidente, não sabemos se foi uma doença, não sabemos se foi catarata, mas o fato é que ele havia perdido a visão, ele queria recuperar a visão. Então, essa é a primeira coisa que encontramos aqui. E a segunda coisa, que é bastante interessante, é essa expressão torne a ver, o significado literal, a tradução literal, significa erguer os olhos. É como se ele tivesse dito ao Senhor, Senhor, eu quero ser capaz de voltar a erguer os olhos. Os irmãos lembram quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, né? Ele partiu, ele deu aos seus discípulos, né, alimentaram uma multidão de 5.000 homens naquela tarde.
E o texto diz que antes dele partir, ele, erguendo os olhos ao céu, deu graças. A expressão é exatamente essa que está aqui. Tornar a ver, eu erguer os olhos. Né? Então, o que Bartimeu pediu aqui foi que ele pudesse erguer os olhos mais uma vez. Né? Claro, para enxergar. Né? Então, esse é o pedido. Então, podemos sempre dar uma conotação espiritual a esse pedido de Bartimeu. Outro exemplo dessa expressão ocorre com respeito a Paulo. Então, os irmãos lembram que quando o Senhor apareceu a Paulo na estrada para Damasco, Paulo ficou cego 3 dias. Né? E ele aguardou Ananias ir até onde ele estava, orar por ele, impor as mãos, e lá ele recuperou a vista. Né? Ananias explicou: eu vim para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, as palavras de Ananias, capítulo 9 de Atos. Né? Essa expressão que Ananias utilizou, para que recuperes a vista, é essa expressão que encontramos aqui. Né? Tornar a ver. Vou tornar a erguer os olhos para o céu. Então, encontramos aqui Bartimeu, né, fazendo esse pedido tão especial ao Senhor, que ele pudesse voltar a ver. E a história termina, versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então houve um exercício de fé por parte de Bartimeu. Possivelmente no exercício, na atenção de ouvir o Senhor quando ele não podia ver, tendo sabido que era o Senhor, então no exercício de clamar ao Senhor enquanto filho de Davi, também no exercício de persistência, de continuar clamando ao Senhor, mesmo com as pessoas pedindo que ele ficasse quieto. Quando o Senhor o chamou, ele levantou, deixou a capa para trás e foi ao teu Senhor. Então, mais uma vez, um exercício de determinação. E quando o Senhor lhe perguntou, né, que queres que eu te faça? Bartimeu não ficou pensando, deixa eu ver o que eu vou pedir. Ele já sabia, ele tinha alguma coisa que queimava dentro de si. Isso era, ele queria voltar a ver. Então ele colocou isso diante do Senhor e o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. E a última frase diz: e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. É curioso, né? Porque o Senhor disse: vai, mas Bartimeu não foi, né? Bartimeu ficou e seguiu o Senhor estrada fora. Irmãos, essa palavra estrada exatamente a mesma palavra usada para caminho. Então, podemos traduzir aqui, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus caminho fora. Então, observa como que nós vemos aqui esse assunto aqui do caminho. No capítulo 10, versículo 32, encontramos o Senhor no caminho, o propósito de Deus, subindo para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus, a vontade do Pai. Vemos também seus discípulos seguindo o Senhor nesse caminho, ainda que tomados de apreensões, tensos, né, com perguntas na mente, temores no coração, mas eles estavam no caminho seguindo o Senhor. Depois conta-se a história de Bartimeu. Encontramos Bartimeu na primeira cena, à beira do caminho, cego. Havia perdido a vista e agora estava à beira do caminho, à beira do propósito de Deus, à margem do propósito de Deus, mendigando. Mas depois desse encontro com o Senhor, depois dele voltar a ver pela ação do Senhor, voltamos a ver a Bartimeu agora no caminho, seguindo o Senhor estrada fora, caminho afora, como os demais discípulos. Por isso que os irmãos entendem que esse texto, esse evento, diz respeito ao discipulado. Então, de certa maneira, vemos aqui, né, algo que nos lembra ao discipulado. Alguém que está à margem do mover do Senhor, à margem desse movimento do Senhor em direção a Jerusalém, mas percebendo alguma coisa. Isso é tão importante. Não podia ver, mas ele ouviu, ele percebeu e ele tomou ação em função disso. E aí ele exercitou a sua fé e clamou ao Senhor e pediu que ele voltasse a ver. E o Senhor lhe deu
de novo a sua vista, e tendo recebido isso, ele passou a seguir o Senhor caminho fora. Bem, então nós queremos concluir, né? Ou seja, então o evento é esse, o trato do Senhor tão especial com Bartimeu, centrado nessa palavra, parou Jesus. O Senhor estava nessa última semana, praticamente, um pouquinho mais de uma semana, né? Indo para Jerusalém, as sombras da angústia, da tristeza, da dor, da separação do Pai estão, né, já aparecendo no horizonte. Mesmo assim, o Senhor parou para falar com Bartimeu, porque Bartimeu havia clamado pelo Senhor. O Senhor fará o mesmo hoje, se você e se eu clamarmos a Ele. Ele parará para nos ouvir, né? Ele nos atenderá, falará conosco e teremos a oportunidade de dizer a Ele aquilo que está queimando em nosso coração. O que queres que eu te faça? O que você responderá ao Senhor quando Ele te perguntar isso? Mas vamos ainda olhar para essa questão do caminho, né? Existem, pelo menos mais um lugar que eu quero ler com os irmãos a respeito desse à beira do caminho. Aqui encontramos Bartimeu à beira do caminho. Mas nós encontramos essa expressão também em Mateus capítulo 13. Convido os irmãos a abrirem comigo. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus 13, o versículo 4. A parábola eu quero crer que os irmãos lembram dela. No versículo 4 lemos que, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Irmãos, a expressão é exatamente a mesma utilizada para descrever a situação de Bartimeu antes do Senhor lhe abrir os olhos. Estava à beira do caminho. Ali à beira do caminho, a perspectiva não é boa. A da semente aqui era ser comida, né, pelas aves. Quando olharmos para a interpretação que o Senhor deu a essa expressão, né, ainda no capítulo 13, veja o que diz, versículo 19. Aqui o Senhor explicou a seus discípulos o significado da parábola. Ele disse no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, de uma certa maneira, eu creio que se nós não compreendemos, ainda que tenhamos ouvido, o que aqui se chama da palavra do reino, nós não a compreendemos, é como se nós estivéssemos à beira do caminho, à margem do propósito de Deus, incapazes de seguir o Senhor como discípulos, né? Em direção a Jerusalém, em direção a alcançar e completar o propósito de Deus. Então, à beira do caminho. E com isso em mente, quero ainda traçar um paralelo, já para encerrar, de uma história razoavelmente trágica que lemos no Antigo Testamento. Se os irmãos abrirem comigo no primeiro livro de Samuel, logo no início, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Aqui, antes de revermos essa história, que é a história do pequeno Samuel, a história de Eli, o sacerdote, né? Quero estabelecer o seguinte ponto com os irmãos, que eu acho que essa história ilustra bastante. Que, de uma certa maneira, do ponto de vista espiritual, visão e palavra, visão e profecia, visão e revelação, elas vão juntas.
né? É como que são descrições diferentes do mesmo evento espiritual, que é de revelação, né? Então, às vezes dizemos, olha, eu lendo esse texto eu vi essa realidade. A gente diz eu vi, mas não é que a gente tenha visto com os nossos olhos, né? Mas nós percebemos, as coisas se tornaram claras para nós. Os irmãos lembram daquele versículo tão citado em Provérbios, que diz assim, não havendo visão, ou não havendo profecia, são duas traduções para o mesmo texto, o povo se corrompe, ou o povo fica desenfreado. Então, esse próprio versículo, as próprias traduções mostram que profecia e visão, revelação e visão, vão juntas, são coisas semelhantes. Então, lembrando de Bartimeu, é como se disséssemos assim: Bartimeu estava à beira do caminho, porque ele não tinha essa percepção das coisas espirituais. Claro, fisicamente ele não enxergava, mas olhando do ponto de vista espiritual, fazendo um paralelo espiritual que nós queremos ver aqui no livro de Samuel. Podemos imaginar a situação de Bartimeu como aquele, atenção, que possivelmente tivesse ouvido a palavra do reino, creu no Senhor, mas de alguma maneira perdeu a visão. E porque perdeu essa percepção, perdeu essa revelação, a clareza, deixou de ouvir a palavra de Deus, ficou à margem do caminho. Então, com esse pano de fundo, com esse viés, vamos ler essa história aqui de alguns versículos, essa história de Samuel. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos começar só o comecinho do capítulo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Observe isso, irmãos. Observe o paralelo. É quase que a equivalência entre essas duas coisas. Palavra do Senhor e visões. Então, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Havia como que uma falta de comunicação, né, entre o Senhor e aqueles que estavam servindo sobre a terra, uma falta de visão, né, falta de palavra, de entendimento. Eles estavam, né, num momento quase que à beira, à margem do propósito do Senhor. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Irmãos, essa frase é importante para nós, porque ele estava indo numa direção de perder a visão, assim como Bartimeu perdeu a visão. Seus olhos começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Então, temos aqui um paralelo muito claro entre Eli e Bartimeu. E se lembramos de Bartimeu à beira do caminho, porque estava cego, porque havia perdido a visão, possivelmente Eli também estivesse à beira do caminho, à margem do propósito de Deus. E se vocês lerem esses primeiros capítulos todos de 1 Samuel, vocês verão que isso praticamente se confirma, né? Versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então, a frase que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é essa, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deixa o dedo aqui, porque nós vamos voltar a esse texto. Se a gente voltar a Êxodo, capítulo 27, temos uma instrução bastante esclarecedora. Êxodo, capítulo 27. O final do capítulo 27 fala de instruções com respeito ao azeite para o candelabro. E o versículo 20, especificamente, diz assim: Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido,
para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Irmãos, a lâmpada ali do tabernáculo deveria brilhar 24 horas por dia. Assim tem que ser a nossa vida diante do Senhor. Comunhão com o Senhor 24 horas por dia. Mesmo dormindo, o Senhor ministra o nosso coração. Mesmo dormindo, o Senhor nos guarda. Nos acordamos, lembramos do Senhor. Caminhamos diante do Senhor. Deitamos, o nosso último pensamento é o Senhor. Não vamos entrar nisso agora, mas aqui o X da questão é o azeite. O azeite aponta para a pessoa do Espírito Santo. Ele é quem permite essa comunhão tão preciosa. E o fato é que essa comunhão tinha que ser contínua. Continuamente. Voltando a 1 Samuel. O que encontramos aqui? Diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Irmãos, isso é uma tragédia. Porque a lâmpada do Senhor não era para apagar nunca. O propósito de Deus é que ela brilhasse continuamente. Mas o cenário, o contexto ali no início do livro de Samuel, era tal que a palavra era muito rara, não havia visões, e para completar isso tudo, né, o sacerdote, que era para ser, digamos, a figura central, a referência, né, entre Deus e os homens, estava ficando cego, ficou cego, não enxergava mais. Isso fala do lado físico, obviamente, mas creio eu que também do lado espiritual. E aqui, como dizendo, olha, antes que se apagasse a lâmpada de Deus, o Senhor interveio. Irmãos, é sempre assim. Né? Nós precisamos, dependemos de que o Senhor intervenha sempre que a lâmpada estiver para se apagar. No que depender de nós, a lâmpada vai apagar mesmo. Mas o Senhor, na sua misericórdia, porque Ele é fiel à sua própria palavra, é Ele que executará o seu propósito de forma perfeita até o fim. Então, antes que ela se apagasse, Ele chamou e disse, Samuel, Samuel. Então, vemos como o Senhor é tão cuidadoso, né, com o seu propósito. E, é claro, Ele nos chama para que nós, assim como o Senhor, subamos para Jerusalém pelo caminho, seguindo o Senhor, ainda que com dúvidas, ainda com apreensões, ainda que com medos, mas seguiremos o Senhor. Bom, e a história de Samuel é muito bonita. Vamos só ver como que ele relata isso a Eli, versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Mas se os irmãos lerem o texto, ele não viu o Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, ele reconheceu que era o Senhor. No início ele não reconheceu, foi até Eli, e depois, da terceira vez, ele disse, olha, se você ouvir essa palavra, essa voz de novo, você responde, eis-me aqui, Senhor. Né? Então ele aprendeu a reconhecer a voz do Senhor. Mas esse ouvir a voz do Senhor aqui é relatado como visão. Então, vocês irmãos veem que realmente essas coisas estão juntas. Versículo 16. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Viu? Então, primeiro a visão, agora o falar. Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele te falou. Então, irmãos, o falar de Deus, a revelação de Deus, visão, isso está tudo junto. Então, quando os irmãos pensarem em Bartimeu como alguém que estava à beira do caminho porque não enxergava, o nosso lado espiritual corremos o risco de estarmos à beira do caminho por não ouvirmos a voz do Senhor, não reconhecermos a voz do Senhor, não recebermos dele a sua revelação. Prosseguindo um pouquinho, irmãos, no capítulo 4, já para encerrar, a história é dramática. Israel foi pelejar, Eli ficou apreensivo, temendo pela arca de Deus, né?
E ele estava naquela de, o que será que está acontecendo? Né? E vamos ver como que ele recebeu essa notícia, versículo 12 do capítulo 4. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira. Agora, preste atenção nessa frase. Ao pé do caminho. Tem traduções que dizem à beira do caminho. Inclusive, aquele comentário tão denso do Antigo Testamento, do Kalen Delitzsch, eles dizem que a tradução literal é à beira do caminho. Então, aqui está, mais uma vez, né, o sacerdote, mas que ficou cego. E porque estava cego, né, espiritualmente falando, né, desconectado do propósito de Deus, ele estava à beira do caminho. Olhando, olha que coisa, cego, mas olhando, querendo perceber alguma coisa, mas sem poder, porque já havia ficado cego. Como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Apesar de tudo, irmãos, ele tinha um coração que temia o Senhor. Assim como talvez Bartimeu, né, que sabia que Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, era de fato Jesus, filho de Davi. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Se os irmãos lerem o relato de Lucas, diz que o cego lá em Lucas, ouvindo o tropel, perguntou: quem é? Que é isso? E aí disseram que era Jesus. E aí ele passou a clamar também: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, assim, o paralelo aqui, irmãos, é muito estreito, é muito forte. Então, se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Só que as notícias que Eli ouviu foram muito piores dos que a que Bartimeu ouviu. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Uma tragédia. Mas é uma tragédia que não ocorreu de uma hora para outra. Houve todo um processo, irmãos. Né? Um processo que, se os irmãos lerem com carinho esse começo do livro de Samuel, os irmãos perceberão como que a decadência começou a tomar conta de Israel, e essa decadência gradual se manifestou de forma física na perda gradual de visão por parte do sacerdote ali, que por fim ficou cego e por fim o encontramos à beira do caminho, como Bartimeu. Mas a grande diferença é o seguinte: Bartimeu, ouvindo que era Jesus, ele clamou. E ao clamar, o Senhor parou. E o Senhor o chamou, e o Senhor lhe perguntou: que queres que eu te faça? Irmãos, se tivermos algum pedido diante do Senhor nessa noite, é que nós voltemos a ver, que voltemos a conectar com o propósito de Deus, voltemos a receber do Senhor a sua palavra, a sua visão, a palavra do reino, a sermos reaquecidos em nosso coração, às vezes tão frio. O Senhor é que sabe qual a condição de cada um. Talvez estejamos à beira do caminho, né? Nos sentimos à beira do caminho, à margem
do mover do Senhor. Mas como Bartimeu, queremos ter os nossos olhos abertos mais uma vez e seguir estrada fora mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, esse é o nosso desejo nessa noite. Que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança da sua vocação, qual é a glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ilumina, Senhor, os nossos olhos para vermos essas coisas, sermos aquecidos. Senhor, não queremos ficar à margem do teu propósito. Senhor, tendo a tua volta tão breve, tão em vista tão próxima, Senhor, ajuda-nos a mais uma vez erguermos os nossos olhos, a mais uma vez nos encontrarmos seguindo após Ti, no caminho do propósito do Pai. Fala o nosso coração, confirma a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Ganha o que o Senhor quer ganhar em cada um de nós, por meio da Tua palavra que é tão santa. Oramos em nome de Jesus. Amém.